Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para lhe pedir, embaixador, que regressemos uma vez mais, creio que pela quarta semana consecutiva, pelo menos pela terceira, a França, onde o PS, o Partido Socialista Francês, acaba de dar a mão a Sébastien Lecornu, e por isso, aparentemente, há de poder haver um governo que conseguirá com certeza a fazer aprovar o Orçamento de Estado para 2026, não sem, evidentemente, ser acusado de compadrio pela extrema-direita e de traição pela extrema-esquerda. Nada de novo, portanto. Como é que tem visto estes últimos dias da crise francesa, embaixador? António, quando foi esta crise do governo anterior, eu disse aqui uma coisa que não tinha a certeza, como é obviamente, como acontece muitas vezes, coisas que nós aqui dizemos, é que o partido que ia ver-se numa situação mais complicada ia ser o Partido Socialista Francês. Isto porquê? Nós temos que perceber, andar para trás um ano. Há um ano, nas eleições, o Partido Socialista Francês, com os Verdes, com o Partido Comunista, que é uma coisa hoje ínfima e que não, cuja ideologia tem pouco a ver com o comunismo tradicional, e em particular com o La France Insoumise, a França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, esses três partidos criaram uma frente chamada Nouveau Front Populaire, a Nova Frente Popular. Tem uma ressonância àquilo que foi a Frente Popular de Esquerda nos anos 30, De uh, esquerda ou quase? do século passado. Ora bem, esse novo Front Populaire considera que ganhou as eleições de 24. Só que depois, naquilo que é a distribuição dos deputados pelos vários partidos, há uns que eram os da França Insoumise, eram os do Partido Socialista, outros eram dos Verdes, outros eram do Partido Comunista, e depois ainda há umas pequenas estruturas, e obviamente aí o maior partido nesse grupo era o La France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, o grupo mais à esquerda, eh, mas, na realidade, no Parlamento, o maior partido é o partido de extrema-direita, de Marine Le Pen e Jordan Bardella. Ora bem, nessa altura, a esquerda disse: nós somos o grupo político que aqui chegou e que ganhou as eleições. Macron disse: não, vocês não são o grupo político, vocês ganharam as eleições, mas na realidade, quando chegam ao Parlamento, estão partidos em vários partidos e o maior dos vossos partidos, que é o La France Insoumise, continua a ser inferior ao partido da extrema-direita. E, portanto, eu se tivesse que dar o poder, não disse isso, mas teria que dar à extrema-direita. Razão pela qual, o que é que ele fez? Foi buscar os partidos mais ao centro, isto é, aqueles que estavam mais ligados ao macronismo, e que no fundo eram três básicos partidos: o Renaissance, que é um macronismo tradicional, o Horizon, que tinha a ver com o seu primeiro-ministro tradicional, o primeiro-ministro, aliás, do macronismo, Edouard Philippe, e o MoDem, de François Bayrou. E encarregou François Bayrou de fazer um governo, e trazendo para esse governo um outro grupo que estava fora disso, que era a direita tradicional. A direita tradicional, que no fundo é a direita gaullista. O MoDem, o François Bayrou, líder do MoDem, uma das figuras políticas mais históricas, digamos, da atual vida política francesa, fez um governo que durou pouco tempo, resolveu ir ao Parlamento fazer uma operação que foi considerada quase suicida, que foi dizer: eu preciso de uma moção de confiança. Ora bem, já as coisas tinham sido muito difíceis em matéria da passagem do orçamento, quanto mais ter uma moção de confiança que implica um voto de natureza positiva sobre o governo. E, portanto, acabou por bater com os burrinhos na água e acabou por ser afastado. E aí põe-se o problema de quem é que Macron, o que é que Macron vai fazer? Vai dissolver o Parlamento, outra vez, e fazer novas eleições, que dariam mais ou menos o mesmo resultado e muito provavelmente ainda reforçariam mais a extrema-direita, ou vai repetir a fórmula? E foi repetir a fórmula anterior com outro primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, era um antigo ministro da Defesa. Lecornu foi exatamente buscar as mesmas entidades que François Bayrou tinha tido, e percebeu que não ia conseguir fazer um governo dessa maneira. Então o que é que fez? Resolveu fazer
cooptar algumas das ideias que a esquerda tinha, isto é, do Partido Socialista, e na esquerda era só o Partido Socialista, e com isso afastou a direita tradicional. Não afastou toda a direita tradicional, porque muitos das pessoas que estavam na direita tradicional saíram para se juntar ao grupo de Macron. Em França estas coisas fazem-se assim, parece quase o Brasil. E, e ao fazer esta ligação àquilo que era a agenda do Partido Socialista francês, Macron, ou Le Cornu por ele, porque no fundo não há uma grande diferença entre uma pessoa e a outra, faz com que a divisão que já estava a existir desde há um ano dentro da esquerda, entre em particular La France Insoumise e o Partido Socialista, se agravasse. E neste quadro, quem estava no meio, que eram os verdes, acabaram por se juntar, de certa maneira, ao La France Insoumise. Conclusão, o Partido Socialista, como eu aliás tinha previsto, ficou na pior posição, porque no fundo tem que ser ele a romper dentro da esquerda. E no fundo vai ser ele quem vai acabar por viabilizar, digamos, este governo. Com duas importantes, vale a pena dizê-lo, concessões. Uma delas é a não utilização, a promessa de não utilização por parte do Primeiro-Ministro do artigo 49.3, que já aqui explicamos várias vezes que é uma possibilidade que o governo francês tem, de acordo com esse artigo da Constituição, de apresentar uma lei e se não houver uma maioria que reverte essa lei e que em 10 dias apresente uma alternativa, a lei passa. Ora bem, isto é uma forma, digamos, de juntar os contrários, sabendo que os contrários por vezes não se conseguem juntar. Ora bem, Le Carnot disse, nós não vamos fazer isso, isto é, não vamos respeitar a vontade do Parlamento e não vamos forçar a vontade do Parlamento. Isto é um passo no sentido de uma parlamentarização do regime. Mas o mais importante de tudo isto é a decisão de adiar a entrada em vigor de uma lei, curiosamente aprovada de acordo com o 49.3 pelo governo de Elisabeth Borne, que fazia aumentar a idade da reforma, isto é, dos 62 para os 64. Isso é uma lei que em França criou grandes manifestações de rua, mas foi imposta pelo governo e estava, digamos, na calha para ser utilizada. Essa lei tem impactos importantes porque tem impactos de natureza orçamental e, portanto, vai ser preciso, Le Cornu, encontrar maneira de cobrir um déficit de 3 mil milhões de euros que a não entrada em vigor dessa lei implica. Ora bem, Le Cornu como é que pode fazer isto? Ou pode fazer isto com novos impostos? Não se sabe. Agora vamos entrar no processo orçamental que vai durar até dezembro, até o dia 23 de dezembro à meia-noite. É fantástico. Mas falo decidindo desde já virar o jogo relativamente àquilo que François Bayrou tinha feito, que é deixar deslizar o déficit. E já disse que o déficit pode ir até 5%. 5%, António, vale a pena dizer para quem nos está a ouvir que nós, Portugal, fomos forçados a baixar o déficit para 3%. E fomos considerados profundamente perdulários e, enfim, insultados pelos grandes países europeus, nomeadamente pela França e pela Alemanha e por outros, digamos, estoicos nórdicos. E agora a E França... a Holanda, que nos chamou bêbados e mulherengos. Exatamente. Mas a França pode fazê-lo. E a França pode fazê-lo e vai fazê-lo. Como dizia um antigo presidente da Comissão Europeia, passe que seja a França. Porquê a França? E porque é uma economia desta ordem. Portanto, o que é que acontece? Neste momento, a França adia com a barriga, empurra com a barriga o problema para o futuro. A Com uma reforma... nuance, embaixador, se me permite que o interrompa, com uma nuance interessante. Exatamente ontem, terça-feira, estamos a gravar o programa na quarta, dia em que Le Cornu apresentou o grosso do Orçamento de Estado e conseguiu esse agrément do PS, foi exatamente o dia em que o FMI, num seu relatório muito recente, o mais recente possível, exatamente explica que não está nada preocupado
com aquilo que é a França e com o facto de a dívida francesa, a dívida pública francesa já ir nos 115% do PIB e também não está preocupado com o spread que, entretanto, aumentou da dívida a 10 anos dos yields a 10 anos franceses relativamente aos yields a 10 anos da Alemanha. Portanto, para o FMI, tudo corre bem. O FMI, António, vale a pena lembrá-lo, teve como presidente a senhora Lagarde, Tem teve sempre um presidente europeu, não é? presidente europeu, teve como presidentes vários franceses, já o FMI tem uma cultura francesa. Nas instituições de Bretton Woods, que são quem gera, digamos, o sistema mundial, há uma regra, é que o presidente do Banco Mundial é americano e o presidente do FMI é europeu e normalmente francês. Portanto, há uma cultura diferenciada. E, portanto, estamos aqui com esta dualidade. Por outro lado, o FMI diz isso, mas ao mesmo tempo as agências de rating vão baixando a nota francesa e a nota francesa, vale a pena lembrar aos nossos espectadores, é quem faz ou não subir os juros da dívida pública. Juros esses que vão implicar sobre o orçamento. Porquê? Porque o pagamento do serviço da dívida é pago pelo orçamento francês. Portanto, o agravamento a queda do rating francês ainda agrava mais a dívida. Mas o FMI Claro. diz que não há problema e logo se verá. E, portanto, a França vai viver, volto a dizer, a empurrar as coisas para a frente enfim, vamos ver se Le Cornu consegue segurar este governo. Agora, a verdade seja, ao fazer isto, de certa maneira, Macron parte à esquerda, porque nós vamos assistir na votação na votação futura, vamos assistir a extrema-esquerda de Jean-Luc Mélenchon mais a extrema-direita de Marine Le Pen a votar contra o orçamento. Os verdes também votarão contra o orçamento. E na direita tradicional, e este também é um ponto muito interessante, a direita tradicional teve nesta crise um comportamento que Alain Duhamel, um grande comentador francês, dizia: ontem parece um comportamento de adolescentes mal comportados. A direita francesa está toda partida. E porquê? Porque tem um sonho de colocar Bruno Retailleau como candidato à presidência francesa para o ano. E porque Bruno Retailleau já disse que está disponível para fazer um acordo com a extrema-direita. E, portanto, eles vão acabar, metade do grupo parlamentar vai acabar por votar a favor disto, mas, no fundo, vão estar já a preparar a cama onde se vão encontrar com a senhora Marine Le Pen, e isto é uma metáfora. Isso vai mudar a vida política francesa e vai mudar o perfil da direita francesa. Uma direita que no passado, com Jacques Chirac, com Alain Juppé, com De Gaulle, já para não falar disso, Pompidou, etc., fez sempre uma barreira, uma linha vermelha a ligações com a extrema-direita. Já por um lado tinha havido setores do Les Républicains, do Partido da Direita, que se tinham juntado a Marine Le Pen. Éric Ciotti levou um grupo de pessoas para ali. Sabemos, e Mariani também, etc. Sabemos que houve sempre esta tentação. O próprio líder parlamentar do Les Républicains, que era o candidato à liderança do Les Républicains e perdeu para Bruno Retailleau, já tinha dito no passado que não fazia nenhuma linha vermelha na ligação com o Front National, ou o Rassemblement National. E, portanto, o que nós vamos assistir em França à direita é uma junção das direitas. E, portanto, digamos que a França vai nesse sentido. Não sei se algum país mais próximo do Atlântico também irá um dia. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui um intervalo no programa de hoje, sabendo de antemão que muito provavelmente para a semana cá estaremos para voltar a falar daquilo que está a acontecer em França. Obrigado e até já. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que nos diga como é que tem observado o andamento
Para já parece-me que bastante pacífico, apesar de já ter havido mortes em Gaza, o que provavelmente não poderia deixar de acontecer por razões terríficas. Mas como é que está a ver o andamento do acordo que foi firmado na passada sexta-feira, embaixador? Eu não queria começar com uma forma cínica, mas os mortos em Gaza que nós temos visto são nada comparativamente aos mortos em Gaza que nós víamos nos dias anteriores e nas semanas anteriores. Portanto, nunca um morto é peanuts, mas de facto, Claro. hoje em dia ver 4 ou 5 ou 10 ou 20 mortos em Gaza é um dia bom em Gaza, tendo em atenção os quase 70 mil mortos que houve, fora aparentemente mais 10 mil que estão nos escombros. Um, o que se passou, passou-se uma coisa muito importante, vamos ser claros. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. Trump impôs um plano. Impôs um plano que assustou quer os israelitas, embora favoreça muito mais os israelitas, quer o Hamas. Ao Hamas, Trump disse o seguinte: se não aceitarem isto, e já lá vamos ao que tinham que aceitar, nós damos luz verde aos israelitas para entrarem ali para dentro e fazerem o que quiserem. Ora bem, o Hamas aí, de facto, decidiu, a certa altura, os reféns tornavam-se quase um peso para o seu problema. Então, o Hamas decidiu entregar os reféns. Sabendo, à partida, uma coisa, é a grande dúvida se existe, a ideia que havia, e é a minha ideia, até para o bem contrário, que entregues que sejam os reféns, o Hamas fica sem nada. Isto é, convém que nós, por uma questão moral, digamos aqui, pela milésima vez, que o rapto de reféns civis, as coisas militares são mais complicadas, mas o rapto de reféns civis, homens, mulheres e crianças, feito em 7 de outubro de há 2 anos, é uma coisa absolutamente miserável, porque é jogar com vidas humanas de pessoas inocentes. E mais do que isso, depois traficá-los e andar cá dois reféns para lá, tantos prisioneiros para cá, é uma coisa absolutamente miserável. Não será tão miserável, mas apesar de tudo é bastante miserável, o comportamento de Israel, que tem presas crianças, que tem presas centenas de crianças nas suas prisões. E neste momento, independentemente de esta troca proposta por Trump, no sentido de entrega dos reféns e saída de prisioneiros, estamos a falar de prisioneiros, são cerca de 2 mil prisioneiros que vão sair, é preciso perceber que Israel tem mais 9 mil prisioneiros lá, alguns deles sem culpa formada, não julgados, e volto a dizer, muitos deles crianças. E esse é um ponto importante que a comunidade internacional tem que julgar. Mas isso é uma coisa que tem a ver com o Sr. Netanyahu, que é, hoje, vale a pena também sempre lembrá-lo, até ao fim, o Sr. Netanyahu é hoje acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade não prescrevem no fim da guerra, como aconteceu em Nuremberg. Depois da guerra que as pessoas são condenadas. Não, o fim da guerra não iliba as pessoas. E, portanto, Netanyahu não recebeu Mesmo os que ganham, o que é sempre bom. não recebeu uma bula só pela circunstância de haver esta suspensão da guerra, com um quase cessar-fogo. O plano de Trump é muito simples e complexo. No fundo, é um plano de 20 pontos, não vale a pena estarmos aqui a detalhar, mas no fundo o plano é este. Por um lado, há a troca dos prisioneiros, alguns prisioneiros de Israel, alguns até condenados por penas de prisão perpétua, vale a pena dizê-lo, estavam acusados de crimes de sangue, e a saída dos reféns. Primeiro ponto. Segundo ponto, o recuo das tropas israelitas que se comprometeram a sair de determinadas zonas. E aí é uma coisa cinzenta, porque por um lado não foram tão longe quanto o Hamas gostaria e por outro lado não foram tão longe quanto Israel gostaria. Israel gostaria de ter um controle maior. Dito isto, o saldo é muito mais favorável, naturalmente, a Israel. O Hamas tem uma espada de Damocles em cima do pescoço, pela simples razão de que o objetivo, e dito também pelos americanos, é que o Hamas acabe e que o Hamas seja afastado e que se vá criar uma proto-administração futura de Gaza, não falamos já da Cisjordânia,
proto-anexação futura de Gaza que partirá, em princípio, de uma presença em Gaza de uma força multinacional que está de países árabes, em princípio, mas que está ainda por definir a sua própria estrutura, uma administração civil em Gaza, dirigida por um Conselho de Paz, que curiosamente tem como presidente um senhor chamado Donald Trump, e como executor o senhor Tony Blair, que é uma figura, digamos, cuja credibilidade no Médio Oriente é relativamente escassa, atendendo ao facto que ele foi um dos que viu as provas da existência de armas de destruição maciça que não havia no Iraque, mas que ele viu. E, portanto, estamos aqui com um processo que está no princípio e que pode descarrilar a qualquer momento. E nenhum dos contendores nesta fase, convém dizê-lo, está com um mínimo de confiança do outro lado. A confiança, nos últimos 2 anos, que chegou a haver entre certos setores palestinos e certos setores israelitas, desapareceu completamente com o ataque do Hamas e depois com o massacre e a chacina feita por Israel em Gaza. E, portanto, essa confiança não existe. E, portanto, neste momento, digamos, quem garante tudo isto são os americanos. E o Hamas, de certa maneira, colocou-se na mão dos americanos. Há uma conversa interessantíssima que está relatada entre Jared Kushner, genro de Donald Trump, esta coisa também se faz com a família, com Steve Witkoff, que é um negociador americano, que encontrou-se com uma delegação do Hamas e deu ao Hamas as garantias de que podia, que depois da entrega dos reféns, os israelitas não retomariam a guerra. Bom, o Hamas teve que aceitar isto, provavelmente é um dictate total. Depois há aqui um ponto também estranhíssimo. O Hamas, entretanto, terá liquidado uma série de figuras aparentemente colaboracionistas com Israel. E os americanos fecharam os olhos a isto. E Trump fechou os olhos a isto, mesmo depois de chamar a atenção a isto. Isto prova bem que a moralidade aqui é muito estranha. O Hamas, na lógica dos velhos princípios ali na região, acabou com a vida, digamos, a uma data de pessoas que tinham eventualmente, sido colaboracionistas com Israel. Nós sabemos que Israel Estamos a pagava falar de palestinianos, não é? palestinianos, desculpa, palestinianos que Israel pagava, como aliás pagou ao Hamas, também vale a pena dizer, em tempos Exatamente. para liquidar a autoridade palestina. Mas há um ponto importante aqui que tem a ver com a autoridade palestina. A autoridade palestina que esteve presente nesta cimeira que Trump organizou em Sharm el-Sheikh, a autoridade palestina tinha lá Mahmoud Abbas, mas completamente de forma secundária. Aparentemente, no quadro desta reformulação da nova estrutura futura de gestão daquela zona, a autoridade palestina tem que ser reformada e o ser reformada significa ser reformada de fora. Portanto, o que Trump quer dar, isto é um ponto interessante, quer dar uma certa propriedade ao processo por parte dos outros países árabes. E quer meter a generalidade dos países árabes como uma espécie de corresponsáveis pela zona. Não ficam com os palestinos que não vão para lá, mas ficam ali como corresponsáveis pela situação. É uma estratégia hábil de uma certa maneira, ultrapassa completamente as Nações Unidas, ultrapassa completamente qualquer mandato, não há mandato nenhum, Trump toma conta daquilo, provavelmente aquele projeto da Riviera e das construções, etc., vem aí com mais ou menos praias, com mais ou menos resorts, mas até ver, isto é um ponto muito importante, até ver os palestinos que estão em Gaza não saem de Gaza. Vamos ver como é que vão viver, tendo em conta que Gaza tem sido objeto de um perfeito bombardeamento de limpeza. Mas, de todo modo, esta é a única esperança de paz que aí está, é a única coisa que está em cima da mesa e só podemos desejar que tenha sucesso. Permita-me, embaixador, que lhe faça uma pergunta histórica, digamos. Nesse rol de pessoas que estão um pouco a ser apantadas com aquilo que é este acordo, para a faixa de Gaza, suponho que Yasser Arafat andará às voltas na sua própria campa, uma vez que me parece que não era nada disto que ele estava à espera. A minha pergunta histórica, embaixador, é: Yasser Arafat não teve a oportunidade de, há décadas atrás, conseguir um acordo bem mais decente do que este para a Palestina? Muito mais.
Muito mais e muito mais seguro e com uma atitude garantida por parte de Israel muito maior. O problema de Yasser Arafat, há aquela velha frase que se costuma colar à pele, que é nunca perdia uma oportunidade para perder uma oportunidade. Yasser Arafat tinha um problema que era o chamado problema da rua árabe. Isto é, dado que os palestinos estão muito divididos entre si, Yasser Arafat foi-se colando àquilo que eram as propostas mais maximalistas. E, portanto, não aceitava coisas a meio percurso porque achava sempre que podia ganhar mais. Só que não percebeu que foi perdendo os interlocutores israelitas que podiam ter uma garantia mínima, que lhes davam uma garantia mínima para, por exemplo, a questão do Estado palestino. E, portanto, diz-se, mas aquilo que era proposto a Yasser Arafat eram coisas inaceitáveis. Pois eram inaceitáveis, de facto, com uma agenda, digamos, maximalista e, se calhar, uma agenda legítima por parte por parte de Israel, da Palestina. Só que nestas coisas é preciso ter um sentido de realismo. E a Yasser Arafat não teve esse sentido de realismo. De certa maneira, foi tão longe quanto possível, quer com Yitzhak Rabin, quer com Shamir, com Ehud Barak, depois mais tarde, e deixou-os, no fundo, no meio da praia, porque nunca conseguiu ter a coragem, que é a coragem normalmente que as lideranças têm de ter, de num certo momento dizer, é isto, acabou. Não vale a pena estarmos agora a mais, porque se calhar não vamos conseguir melhor do que isto. Não teve essa coragem e acabou por perder uma oportunidade imensa e acabou por também, no fundo, vamos ser claros, ser, de certa maneira, corresponsável por toda a tragédia posterior, por aquilo que foi a tomada de Gaza por parte do Hamas, pela expulsão da autoridade palestina de Gaza. Eu estive pessoalmente com Yasser Arafat em Gaza, com Yasser Arafat, o dono de Gaza, e depois Yasser Arafat, e depois, mais tarde, já depois da morte de Arafat, naturalmente, a autoridade palestina é afastada depois das eleições que houve em Gaza e vai para a Cisjordânia, onde fica, digamos, de certa maneira limitada na sua ação e com os israelitas cada vez mais a darem cabo daquilo que era o espaço onde tradicionalmente haveria uma presença maior da autoridade palestina, enchendo ali com cerca de 700 mil colonos contra as regras internacionais. E, portanto, há aqui uma perda de oportunidades nesse aspecto. Vamos ver se agarramos esta oportunidade, se agarra esta oportunidade, porque se isto funcionar, vamos ter pelo menos alguma paz. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir a sua opinião sobre aquilo que é o conflito comercial entre a China e os Estados Unidos, um conflito que, em particular, entre os dois beligerantes, está a assumir proporções que me parecem um pouco loucas, digamos, que nem sequer vêm em nenhum manual de economia do mais básico que possa haver, mas que tem, desgraçadamente para nós todos, tem a capacidade de contaminar o comércio mundial como um todo. Esta tentativa de os Estados Unidos colocarem uma tarifa de 100% relativamente às importações que vêm da China e o facto de a China pretender retaliar mais ou menos da mesma forma, evidentemente, é realmente capaz de dar cabo do comércio internacional e, obviamente, quando o comércio internacional sofre um abalo, o entendimento político institucional entre as nações também fica levemente abalado, não lhe parece? Parece, António, e nós não temos, com Trump, nós nunca sabemos qual é o dia seguinte e se o dia seguinte não desmente o dia anterior. Trump naturalmente, podia ser perfeitamente presidente do Vitória de Guimarães, que teve
célebre É que o presidente. embaixador tem contra o Vitória de Guimarães. Não tenho nada contra o Vitória de Guimarães, é uma equipa extremamente simpática, e só que há um presidente do Vitória de Guimarães que uma vez disse: o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E, portanto, no fundo antecipou o Trump, chamava-se Pimenta Machado, e antecipou o Trump. Portanto, Trump diz hoje uma coisa e amanhã diz outra. Eu vou agora contar uma história que ouvi ontem na Fox News, dita por um comentador famoso da Fox News, que é uma história extraordinária e que pode ser completamente falsa, mas que se liga exatamente a isto que o António acaba de dizer. Então, o que é que. A explicação é esta. Porquê é que Trump decidiu agora, numa atitude rígida, subir brutalmente as tarifas contra a China, 100% mais, além daquilo que já estava em cima da mesa, tornando, digamos, a situação dificílima para o comércio internacional, mas também para a China em particular, na medida em que isto desmantela muito daquilo que é a capacidade que a China tem, quer da própria articulação com os Estados Unidos, e é preciso percebermos uma coisa, os Estados Unidos estão cheios de produtos chineses. Eu passei o fim de semana passado em Nova Iorque e os produtos chineses estão por lá por todo lado. Então qual é a tese desse comentador? A tese desse comentador é tão pérfida como isto. Trump vai fazer um acordo no Médio Oriente e vai fazer este acordo no Médio Oriente e tem a bordo os países principais produtores de petróleo do Médio Oriente. Como é sabido, a China precisa brutalmente de petróleo. A China tem uma economia que é muito dependente ainda de energias fósseis, vai buscar muito petróleo ao Médio Oriente, em particular ao Irão, mas não só, e também vai buscar petróleo agora nos últimos anos à Rússia. Ora bem, o que é que Trump quererá com isto? Quererá fazer subir a parada com a China, dizendo-lhes o seguinte: meus caros amigos, eu estou disponível a largar esta fasquia elevadíssima, baixá-la, e mais do que isso, estou disponível para, no quadro da pacificação do Médio Oriente, convencer os meus amigos e parceiros produtores de petróleo do Médio Oriente a serem os grandes fornecedores da China e a preços simpáticos. Com isso, vocês ganham no comércio, na medida em que eu vos baixo imediatamente estas tarifas loucas que estava a pôr, mas vocês largam a Rússia e largam o apoio à Rússia. E, portanto, vocês passam a ter uma ligação privilegiada com os países produtores de petróleo do Médio Oriente, mas para isso têm que deixar isolar a Rússia. Será isto verdade? Não será isto verdade? Não faça mais pequena ideia, vale a pena especular sobre isto. Porque, como o António disse, não há nenhuma racionalidade de natureza económica que justifique os 100%. Nós sabemos que há aquela paranoia que existe nos Estados Unidos, transversal à esquerda, à direita, em relação à China. A China está a crescer demasiado, está a crescer em zonas e a afirmar-se em zonas que são interessantes para os Estados Unidos e que os Estados Unidos não querem ver ameaçadas, e, portanto, claramente é o inimigo dos Estados Unidos. Mas pode, de repente, aparecer como interessante para os Estados Unidos conseguirem resolver o problema da Rússia. Isto é, criarem uma pressão sobre a Rússia que faça com que Trump acabe por ter mais uma vitória, mais uma paz garantida. E como dizia hoje um humorista português, Trump pode estar muito, muito interessado em ter o Prémio Nobel da Paz, mas estará muito mais interessado, como ator que é, em ter um Oscar. Exatamente. Diga-me uma coisa, embaixador. Essa teoria que o embaixador ouviu, na Fox News, Que vale, uh, que vale o que vale. vale o que vale, claro. Mas eu diria que, do ponto de vista de Trump e das loucuras que, com certeza, o fazem acordar todas as manhãs, não é totalmente estúpida. A pergunta é: acha que Xi Jinping iria embarcar num negócio tão pouco sustentado quanto esse? António, a questão é o seguinte: a China já está a ter taxas de crescimento um pouco mais baixas do que aquelas que era suposto ter. Lembra-se que a China estava a crescer a 2 dígitos, isso já acabou. Sim, mas é verdade, embaixador, permita-me que o interrompa, que a China está a crescer menos, mas quase crescendo ainda, quase o dobro daquilo que se passa, por exemplo, na União Europeia, quase o triplo do que se passa na zona euro e muito acima do que se passa nos Estados Unidos. Também, António, se você tivesse as condições sociais de produção da China e, Claro. e os níveis de proteção
proteção sindical dos trabalhadores chineses, se calhar isto facilitaria muito. E a proteção da natureza social que existe na China é o que é. Agora, a China precisa de mercados. E esse é que é o grande problema. A China precisa de mercados e precisa de combustíveis para sustentar uma economia que está, ela ainda hoje, muito longe de poder autossustentar-se, por exemplo, com energias renováveis. E, portanto, vai precisar dos fósseis. E, como nós sabemos, os Estados Unidos de Trump são amigos das energias fósseis. Mas você tem razão, a questão Xi Jinping não é um ingênuo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por exemplo, depois de Trump ter dito que não se ia encontrar com Xi Jinping à margem de uma reunião que vai haver, já disse que provavelmente isso pode acontecer. Portanto, nós estamos sempre aqui numa dinâmica transacional. Uma coisa, o António tem razão, por trás daquilo que disse. Os Estados Unidos não estarão interessados em nada que permita, digamos, sustentar um crescimento da China. Isto é, os Estados Unidos terão que viver com o crescimento da China que a China possa ter, e também vale a pena dizer que, tendo baixado bastante as exportações chinesas para os Estados Unidos, também subiram bastante as exportações chinesas para outros mercados. E os Estados Unidos também estão preocupados, não deixam de estar preocupados, com aquilo que é a influência que a China está a ter, por exemplo, nos países do Sul, em variedíssimos países do Sul. Muitos deles acabaram de estar numa reunião a propósito da liderança feminina, exatamente em Pequim. Exatamente, não, e a China está claramente a querer aparecer como o líder alternativo ao líder ocidental, e mais do que isso, até está a conseguir trazer para o seu lado, não se sabe por quanto tempo, eu desconfio que não é por muito tempo, um país da importância da Índia. Que os Estados Unidos também, de forma muito agressiva, puniram economicamente, dando cabo daquilo que era uma diplomacia sustentada de trazer a Índia para o lado de cá, nomeadamente em matérias estratégicas, e isso, digamos, é um pouco irracional. Enfim, eu não sei, eu acho que há aqui vários fatores. Vamos ver como é que corre a reunião, se ela vai ter lugar entre Trump e Xi Jinping. Dito isto, a sensação que eu tenho, António, depois do show de Trump na área do Médio Oriente, que não tem, digamos, efeitos para além da área do Médio Oriente, mas tem efeitos de natureza psicológica sobre a capacidade de afirmação dos Estados Unidos à escala global. Depois daquilo que têm sido as ameaças postas por Trump à Rússia, as novas ameaças, no sentido de dizer, olha, nós não damos dinheiro à Ucrânia para comprar armamento. Agora, quem quiser comprar armamento aos Estados Unidos para fazer a guerra na Ucrânia, ou para deixar que a Ucrânia faça a guerra, faça favor, desde que ponham as nossas empresas a produzir armamento. Portanto, Trump está numa lógica transacional, e aquilo que parecia ser no início uma ideia de ter um acordo com Putin, no sentido de lhe passar metade da Ucrânia, ou um terço da Ucrânia, para resolver o problema, Trump já está noutra porque já percebeu que o negócio de manter a guerra na Ucrânia, este é que é o ponto, o negócio de manter a guerra na Ucrânia para os Estados Unidos é um melhor negócio do que fazer a paz. Exatamente. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. A Ucrânia está-se a transformar no grande país militarizado, digamos, daquela zona. A NATO não quer perder isso, e a NATO, com muitas dúvidas ou não, a NATO são os Estados Unidos. E, portanto, Claro. a prazo, leiam-se as últimas declarações do secretário-geral da NATO, que não fala sozinho. O secretário-geral da NATO é um ventríloco da política média que sai de dentro da NATO. E a política média que sai de dentro da NATO significa 80% das vozes dos Estados Unidos. Claro. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui, com qualquer um dos três temas que foram abordados a seguirem para programas posteriores, como é evidente. Obrigado por terem assistido. Podem continuar a seguir-nos nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.